Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus, mais uma oportunidade. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Que Deus possa falar conosco nesta noite. Uma noite de fortalecimento. Ó Deus, pôs uma palavra no meu coração para dividir com os irmãos. Se encontra no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 10. Eu vou estar lendo. E havia em Damasco certa discípula chamada Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar? Vou repetir o versículo 15. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vou ler somente essa parte. Amém? Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, e para que os irmãos entendam, não tem como falar de Ananias sem voltar um pouquinho para falar sobre Saulo, né? Onde no início do capítulo, a Bíblia vai nos dizer que Saulo ele foi buscar por cartas para poder ter autoridade, para prender, para poder perseguir a igreja, perseguir os discípulos. E a gente vê o homem antes de Cristo, e desde a morte de Estevão, desde o início, desde quando Estevão ali foi morto, apedrejado, aquilo ali acendeu algo dentro dele para que ele perseguisse este povo. Aquilo acendeu algo dentro dele para que ele perseguisse este povo que estava fazendo a vontade de Deus. Mas a gente vê como que Deus faz. Quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, coisas acontecem, muitas das vezes a gente não atenta, mas tudo tem um propósito, né? Até mesmo nesta morte tinha um propósito, onde Deus já tinha começado uma obra. Saulo estava perseguindo aquele povo. Saulo foi em busca de cartas, autoridades, para que ele pudesse prender esse povo. Só que num caminho ele teve um encontro com um Todo-Poderoso. No caminho ele teve um encontro com um que era sobre todos, onde ele caiu cego. Algumas pessoas dizem que caiu de cavalo, mas diz que ele caiu cego, sem entender. Mas ali ele já caiu dizendo: Senhor, quem és tu? A gente já vê porque ele já entendeu. Ele já entendeu que foi algo que não é humano. Ele já entendeu que foi algo que não é de pessoa. Mas ele teve um encontro com o próprio Cristo. Aonde Cristo manda, ali ele já cego, em visão, ele vai para uma casa onde o Espírito de Jesus Cristo mandou ele ir. E ali ele orando, né? Ele ali já ficou em jejum, ali ele já estava buscando. E para a gente entender, né, onde nós lemos sobre Ananias, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Deus, ele escolhe
sem fazer acepção. Às vezes a gente acha com os nossos olhos que não tem jeito e não tem solução para essa pessoa. Às vezes a gente olha para o ser humano, a gente olha para a qualidade da pessoa com os nossos olhos, mas Deus vê além das nossas vistas. Porque quem diria que um homem como ele iria se tornar um apóstolo, iria se tornar um ministro da palavra de Deus para todos aqueles homens ali que estavam vivendo a perseguição, né? Aí a gente vê Ananias. Ananias estava fazendo o que? Estava orando. Aonde Deus colocou no meu coração. O tempo que nós estamos vivendo, um tempo de busca, um tempo de destravar, um tempo que nós devemos estar nesta posição, buscando, porque Deus vai nos revelar aquilo que é para a gente fazer. Assim como Ananias estava ali orando, Deus revelou a ele algo para que ele iria fazer. Então, o que Deus tem para nós? O chamado do Senhor nos leva a uma grande experiência. Quando Deus nos chama, assim como ele escolheu Saulo, assim Ele escolheu todos nós. Assim todos nós fomos escolhidos, porque um dia estávamos lá fora. Muitos de nós, às vezes, perseguindo, muitas das vezes criticando, muitas das vezes falando mal também das igrejas, dos pastores, de pessoas que falavam do amor de Cristo. Então, quando a gente aceita o chamado do Senhor, nos leva a uma grande experiência no sentido de entendermos o quanto nosso Deus deseja nos usar em seu projeto. Quando a gente entende, a gente vai viver a vontade de Deus. Então, o Senhor, Ele nos chama. Entender o chamado é se dispor em obedecer, sem hesitar. Nos faz alcançar o poder de Deus em nossas vidas. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, nós passamos a viver experiências do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que Deus tem que falar no meu coração, porque a experiência de Ananias em sua vida, né, nos faz entender como é importante estar na revelação, em posição para ser um instrumento para salvar um homem pecador. Porque Deus começou uma obra na vida de Saulo, mas se Ananias ali não estivesse na posição, se Ananias ali também não estivesse em oração, Deus não iria revelar para ele o que ele deveria fazer. Então é isso que Deus quer de nós, que nós devemos estar na posição para quando Ele for fazer algo, Ele vai falar para você o que você deve fazer, aonde você deve ir, a palavra que você deve falar, o que você deve entregar. E é isso que Deus tem trazido ao meu coração. Eu quero dividir com os irmãos. A gente deve estar assim, porque muitas das vezes, quando a gente entra aqui neste capítulo, a gente vai olhar somente para a história de Paulo. A gente vai olhar para Paulo, a transformação, o chamado de Paulo, a transformação que Deus fez na vida dele. Mas para que Deus mudasse esse homem pecador, tinha um Ananias orando. Aleluia! Para que Deus mudasse a vida de um homem pecador, perseguidor, hoje, nos tempos de hoje, para Deus mudar a vida de alguém que está lá fora, no tráfico, na droga, na prostituição, na bebedice, tem que ter Ananias de joelhos. Eita, aleluia! Para que Deus venha revelar onde você vai ir lá, onde tem um coração. E Deus já começou uma obra. Porque Deus já tinha começado a obra na vida de Saulo. Deus tinha começado. Ele caiu lá cego, estava 3 dias. Ali já foi o início. Mas para que Deus continuasse a fazer a obra na vida dele, tinha que ter um Ananias para ir lá pôr a mão sobre a vida dele, para que as escamas dos olhos deles caíssem e ele fosse liberto, e ele enxergasse. Então é isso que nós temos que estar na posição, como Ananias,
para quando Deus nos enviar, quando nós impor as mãos, a pessoa vai ser liberta. A pessoa vai ser transformada. Porque muitos de nós já, outro tempo, quando estavam fora da presença de Deus, não foi na primeira vez que chegaram, falaram e nós aceitamos, mas foi diversas vezes. Então a gente entende que quando Deus começou, a gente não aceitou, então não transformou, mas como Saulo, ele já caiu cego, já voltou a orar. Deus manda um Ananias até ele para que ele voltasse a enxergar. Então assim é na nossa vida. Às vezes a gente já recebeu a palavra, já recebemos uma semente na nossa vida, mas às vezes ela não está dando fruto, ela não está crescendo, porque Deus ainda vai mandar uma pessoa entregar para ele a palavra, impor a mão para que ele seja liberto, para que ele seja transformado. Então, o objetivo do projeto de Deus é salvação. O objetivo de Deus na nossa vida é por salvação. O objetivo não tem outro. Porque o próprio Jesus disse o que para a gente ir de pregar o evangelho, vai fazer. Então o projeto é esse. Às vezes as pessoas se enganam com o evangelho. Às vezes muitos entram por essa porta, recebem uma palavra, recebem uma oração, ali no momento recebe aquele alívio, começa a vir, mas na hora que recebe algo, essa pessoa deixa de vir. Então ela ainda está realmente nas coisas da terra. Só que Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer salvar. Deus, ele quer transformar. Ele quer mudar as nossas vidas. Ele não quer dar somente o pão que a gente perece todos os dias, mas ele quer dar uma vida eterna para mim e para você. Então, o propósito dele é esse, né? Deus tem preparado muitos vasos para neles depositar o seu poder, não levando em consideração as limitações ou o caminho por onde andou, mas derrama a graça do Senhor Jesus para transformar e mudar a caminhada. É isso que Deus faz. Deus não leva em consideração as nossas limitações, porque quando Ele nos chama, quando Ele nos traz para a presença dele, Ele não olha para isso. Porque assim como eu, assim como você, às vezes nós falamos, não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Mas Deus não olha para isso. Porque quando Ele te chama, se você aceitar esse chamado, Ele vai te capacitar. Se você aceitar a vontade dEle para a sua vida, Ele vai te usar conforme a vontade dEle, desde que você entregue a sua vida totalmente e ande conforme aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Então, Deus, ele não olha para isso. E Ele não olha para aquilo que a gente fez no passado. Ele só olha e a gente vai ser uma pessoa melhor. Ele só olha, como a palavra de Deus fala, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele olha para isso, onde o pecado abundou, a minha graça vai abundar. Onde o pecado te aprisionou, a minha graça vai libertar essa vida. Então é isso que Deus olha para nós. Às vezes sim, nós se limitamos porque somos falhos, a gente se sente incapaz, mas Deus não está olhando para isso. Deus só quer que a gente se coloque na posição para que a vontade dele venha se cumprir na nossa vida. Então é desta forma, o Senhor separou cada um de nós e tem eliminado nossas limitações com a preparação do Espírito Santo, para assim salvar outras vidas. E é desta forma, porque quando a gente chega na presença de Deus, assim como ainda estamos em aprendizado, a gente chega muito menos sabendo. Só que com o tempo Deus vai nos preparando, com o tempo Deus vai nos mudando, com o tempo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Ele vai nos dando esta autoridade, Ele vai nos dando assim a força que precisamos para romper as nossas limitações, as nossas desculpas. Então é desta forma, Deus ele vai nos transformando a todo dia. Ele nos traz e Ele não olha para o que a gente fez
Ele não olha para as nossas limitações, mas Ele olha o que Ele pode fazer na nossa vida. Desde que a gente aceite a vontade dEle para nós. Então, assim nós podemos alcançar outras vidas. Não pela nossa capacidade, mas pela capacitação do Espírito Santo. Porque Ele é que nos capacita, Ele nos guia, é Ele que nos instrui, é Ele que nos fala aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos falar, como devemos chegar numa pessoa. É isso que devemos atentar, porque Deus, Ele nos chamou como um vaso de honra. Ele nos chamou para ser usado, para fazer a vontade dEle. Aleluia. Assim o Senhor fez com Ananias, e cheio do Espírito, teve uma visão. Como é importante os dons espirituais na vida do servo, trazendo sempre o recado de Deus, a orientação para caminhar, revelando o íntimo dos corações. Por isso que a gente tem que fazer questão dos dons. Porque quando Deus ele já liberou para as nossas vidas, nós já podemos acessar. É para isso que Deus nos deu, para que seja útil, para que possamos fazer, para que possamos alcançar essas vidas que ainda estão lá fora. Então que a gente venha estar assim na posição, a gente venha se voltar para Deus e aceitar esse chamado. Então a gente tem sim que buscar crescer no conhecimento e na graça. Crescer, deixar que o Espírito Santo venha nos conduzir para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos. Então assim, Deus ele já tinha obra na vida de Saulo, mas precisava que alguém fosse até lá. E foi revelada a Ananias para ir até lá. Então assim, nós também temos, quantos nossos estão ainda assim como Saulo? Então nós precisamos da revelação do Espírito Santo para até ir a essas pessoas. É verdade. Para até estar cheio do Espírito Santo, para que essas pessoas venham ouvir a voz de Deus. Para que eles possam ser transformados. A gente vê como Deus é maravilhoso, né? Porque a obra é dele, mas mesmo assim ele nos revela aquilo que temos que fazer. Como Deus é maravilhoso conosco. Se a gente estiver buscando Ele, orando, perseverando, Ele pela sua misericórdia ainda nos revela aquilo que Ele tem para fazer. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Aleluia. Né? O Senhor mostrou o objetivo de Ananias ao ir ao encontro de Saulo. É orar para a sua vida, para assim se cumprir a vontade de Deus sobre ele. Deus revela para ele orar pela vida de Saulo, para a vontade de Deus se cumprir na vida de Paulo. Porque todos conhecem a história de Paulo. Todos sabem a mudança, a transformação. Mas teve que ter um Ananias ali na posição. Teve que ter um Ananias ali. Mesmo temendo, né? Porque quando Deus manda que ele vai até lá, ele já, Senhor, mas eu já ouvi falar muito dele, e ele tem perseguido, tem até mesmo incitado a morte dos nossos irmãos, mas mesmo assim ele não temeu, porque quem mandou ele foi Deus. Aleluia. Quem deu a ordem foi Deus. Quem mandou foi Deus. Então muitas das vezes nós temos temido, sendo que a ordem veio de Deus. Então a gente está nos enganando, porque se nós servimos a um Deus que é maior do que todas as coisas, do que todos os deuses, então por que tememos? Então por que deixamos de obedecer? Então por que deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Deus ele tem só um objetivo. Ele nos chamou, não foi porque nós somos melhores do que alguém, mas porque fomos escolhidos para fazer a vontade dele, para poder levar a palavra dele. Porque antes nós não éramos nada e nem ninguém.
A gente vê a vida de Saulo, a transformação, mas quem era nós antes de Cristo? Quem nos dava alguma coisa? Quem falava assim, o Alessandro vai melhorar, vai mudar, vai chegar aos 30, aos 40, aos 50? Ninguém. Então, assim, nós não devemos olhar para essas coisas. Nós devemos olhar para o Deus que mandou a gente fazer, para o Deus que mandou a gente ir, para o Deus que mandou a gente falar. Porque se Ele mandou você falar, mesmo que você não veja mudança, mas Deus está trabalhando. Mesmo que no instante você não veja o resultado, mas Deus está trabalhando. Então, tem pessoas que dependem de nós, e somos como Ananias, para a gente ver. Dentro do texto, nós fomos os dois personagens. Um dia éramos Saulo e hoje estamos como Ananias, servindo a Deus. Você vê como Deus é maravilhoso. Uma palavra dele é maravilhosa. Ele nos mostra, nós, dentro de um texto, duas vezes, o antes e o depois. Só que nós agora estamos servindo a Ele. Então nós precisamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ananias, ele não recuou. Ananias disse, eis-me aqui. Ananias disse, eis-me aqui. E quantos de nós estamos dizendo, eis-me aqui? Quantos de nós estamos dizendo, eis-me aqui, mas na hora da ordem, a gente recua. A gente dá um passo para trás. A gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Se Ele te deu uma ordem, se Ele te chamou para fazer algo, pode confiar, porque Ele é contigo. Se Ele te chamou, é Ele quem vai te capacitar. Não é do nosso jeito, da nossa maneira, mas é pela vontade de Deus. É Ele quem nos instrui, é Ele que nos capacita para fazer. Então, este é o desejo do Espírito Santo. É a chave que abre as janelas do céu para derramar do poder de Deus sobre nós. E assim contemplarmos a obra redentora do Deus vivo, que fala ao coração do homem. Existir eles, vendo todos os lados para se impor aos projetos de Deus em nossas vidas. E nas vidas daqueles que irão ser acrescentados. Ananias estava prestes a ser separado com um homem que perseguiu seus irmãos e consentia até mesmo com a morte deles. Não é fácil levar a palavra àqueles que muitas vezes nos ofendem. Muitas das vezes a gente não é fácil mesmo levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que muitas das vezes nos ofendem. Amigos, às vezes temos muitos amigos de trabalho, muitos amigos lá fora, e às vezes não é fácil mesmo levar a palavra de Deus. Às vezes não é fácil levar a palavra de Deus para um vizinho que ele participa de outra religião, que ele contempla outros deuses. Às vezes a pessoa até nos ofende, as pessoas até nos desfazem daquilo que nós falamos, mas é Deus quem faz a boa obra. É Deus que muda esses corações. Independente se Ele vai te ouvir ou não, você tem que falar. Independente se Ele vai ouvir ou não, você tem que dizer. Porque é Deus quem vai fazer a obra. Deus que vai mudar essa vida. Deus que vai transformar essa vida. Aleluia. Então, o homem não pode temer. O homem não pode temer. Porque assim como nós também éramos assim, as pessoas para chegar até nós, para falar de Deus, para falar de religião, de que Jesus salva, que Jesus liberta, as pessoas também tinham esse temor assim, né? Não, eu não vou até essa pessoa não vai me dar ouvidos. Mas só para vocês verem que quando Deus usa a vida de um homem, de uma pessoa, a nossa vida é alcançada pela palavra, por Cristo.
E assim Deus mudou as nossas vidas. E assim Deus transformou as nossas vidas. Então nós devemos aceitar esse chamado, entender que Deus nos chamou, porque é o principal, entender esse chamado. Às vezes a gente tem que entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Às vezes as pessoas não têm entendido. Às vezes as pessoas estão confusas com o Evangelho. O Evangelho, hoje em dia, estão ministrando prosperidade, estão ministrando bens materiais, estão ministrando muitas coisas, estão esquecendo do reino, estão esquecendo da mudança, da transformação, do propósito de Cristo que morreu na cruz para nos salvar. As pessoas estão esquecendo desses propósitos. Então aí é onde está tendo essa confusão na mente, porque muitos vêm, aí às vezes vêm por algo não acontece e sai da presença de Deus. Então é isso que nós temos que entender, o propósito de Deus na nossa vida. Primeiramente a salvação, primeiramente a libertação, primeiramente é fazer, nós fazer. E se assim ele quiser, pela misericórdia dele, ele não deixa a palavra dele voltar atrás. A palavra dele não mente. Quando a gente obedece, Deus faz por nós. Quando a gente faz por Deus, pela obra, né? Não por Deus, mas pela obra, para levar a palavra, para ministrar a palavra para alguém, para poder fazer oração por alguém, Deus vem e faz por nós. Deus é tão maravilhoso, porque em tudo ele é perfeito. Mesmo a gente muitas das vezes entrando como essas pessoas por algo, por um bem, pela saúde, por uma mudança. Mesmo ele conhecendo o nosso coração, ainda mesmo assim ele faz. Ele faz, mesmo sabendo que amanhã depois muitos viram as costas, porque recebeu aquilo que queria. Mas o que Deus colocou no coração é desta forma que a gente venha entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Entender o chamado de Deus nas nossas vidas. Porque Deus nos chamou, Ele não nos escolheu. Ele nos chamou de um lugar horrível. Ele nos tirou de uma maçã horrível, onde ninguém nos dava nada. Para hoje estarmos sentados aqui, ouvindo a palavra dEle. Para hoje estarmos aqui se alimentando da palavra dEle, mas não para guardar, mas para praticar. Para levar a palavra dEle, para fazer a vontade dEle, para estar na posição que Ele quer para as nossas vidas. Aleluia! Então, meus irmãos, Ananias obedeceu. Ele não deu ouvido ao seu eu. Porque se ele desse ouvido a ele ali, se ele esquecesse do Espírito de Deus sobre a vida dele, ele jamais iria lá. Porque se ele desse ouvido à carne, ele não ia obedecer à vontade de Deus. Deus, aleluia! Se ele ouvisse o medo, se ele ouvisse o medo no ouvido dele e falasse: você está doido, você vai lá neste homem, um homem que persegue, um homem que mata, um homem que consente com morte. Então é assim, a gente tem uma escolha. A gente pode temer e não ir, ou temer e ir e ver a vontade de Deus se cumprir. E qual é o melhor? Qual é o melhor? Melhor é o medo. O medo a gente tem, mas quando a gente vê Deus, pela misericórdia dEle, usando a nossa vida, quando a gente vê pela misericórdia dEle, pessoas sendo mudadas, transformadas por uma palavra que você levou de Cristo para essa pessoa, é maravilhoso, não tem algo que pague. Quando a gente consegue, ali, convida uma pessoa, chama aquela pessoa, ora pelaquela vida, a gente vê ali no altar, a gente vê ali Deus já mudando, transformando, a gente fica tão feliz, por mais que muitas das vezes eles não fiquem. Mas é muito melhor a gente ter este medo e fazer e ver Deus operando, do que a gente temer e não fazer, porque Deus não se alegra, Deus não se contenta com isso. É
É melhor a gente obedecer, é melhor a gente fazer do que pagar o preço. Deus, Ele nos chamou. Deus nos escolheu para fazer a vontade dEle. Ananias ora pela vida de Saulo, impõe as mãos e Deus opera na vida dele ali. Ali caem as escamas dos seus olhos, ali seus olhos são abertos. E ali começou a vida de um homem que era perseguidor, ali começou algo maravilhoso, onde ele começou a ser perseguido, onde ele começou a pregar para as pessoas olharem e falar: oxi, mas não era esse que andava bêbado, não é esse que andava drogado, não é esse que andava nos botecos? Será que é ele mesmo? Você vê a mudança que ele teve, que até os próprios estavam fazendo a vontade de Deus. Falam: não, ele está querendo nos enganar. Isso aí é uma transformação total. E até as pessoas que olham e falam assim: não tem jeito, vai ficar surpreso. Mas Deus quer usar a nossa vida para isso. Deus quer nos usar para isso. Para quando nós olhar para essas pessoas, as pessoas vão ver a mudança, a transformação na vida deles. Então nós temos que estar assim como este homem. Às vezes a gente vê muitas pregações falando de Paulo, mas para que Paulo fosse alcançado ali, Jesus começou a obra, mas tinha um Ananias ali orando, tinha um Ananias ali, porque Deus quer fazer a obra na vida desses seus, dos nossos. Deus quer fazer. Deus queria fazer. Deus já tinha começado a obra. Mas para que ele terminasse a obra que ele começou, tinha que ter alguém orando lá. Tinha que ter alguém buscando para Deus revelar. Vai lá, põe a mão sobre a cabeça daquele homem lá. Ele vai ser transformado. E ele vai ser usado por mim. E assim é nas nossas vidas. Deus, Ele nos chama todos os dias para fazer. Então, nós, como vasos, temos utilidade diante do Senhor. Todos nós temos utilidade diante de Deus. Todos. Não tem desculpa para ninguém. Não tem. Todos nós. Às vezes nós falamos que somos vasos frágeis, sensíveis, mas você tem utilidade para Deus. Aleluia! Deus te chamou como um vaso de honra. Aí depende de mim e de você, para que essa honra chegue sobre a nossa vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, acho que o problema é antes da aula. No versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a obra. Então todo vaso tem utilidade. Mas eu vejo o irmão prega, o irmão ministra, o irmão louva, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Mas todos têm utilidades. A gente não vê Paulo dizendo aqui que é somente um que é útil. Mas se todos se santificar, vai ser um vaso de honra. Todos. Então, às vezes, nós se achamos inferior a alguém. Às vezes a gente vê alguém e fala: não, essa pessoa ministra muito bonito, Deus usa muito a vida dela. Mas Deus, Ele usa cada um de nós conforme nós somos. Nós não somos igual. Ninguém é igual a ninguém. Então a gente não tem desculpa. Depende da nossa santificação para que este vaso chamado para Deus seja de honra ou de desonra. Depende somente de nós. Aqui Paulo já está mudado, transformado, ele está sendo este homem.
Existe dentro de uma casa vários vasos. Ele não está dizendo que existe só o vaso de ouro. Ele não está dizendo que só tem vaso de prata. Mas ele está dizendo que tem o quê? Ouro, prata, madeira e de barro. E cada um tem algo. Muitas das vezes nós olhamos para esse versículo e vemos inferioridade. Mas não, cada um tem a sua qualidade. Cada vaso tem a sua qualidade. Não é porque a gente olha para o irmão e vê ele faz muitas coisas que ele é o perfeito. Mas não, é porque ele procura se santificar para que Deus derrame essa honra que você vê nele. Então, mesmo nós sendo inferior a ele, mas Deus também nos chamou. Então, nós não temos desculpa para dizer que somos incapazes, imperfeitos. Não, é do nosso jeito, Deus vai nos usar. Aleluia. Então, nós fomos chamados como vasos. Aleluia. Para ser usado na mão do Senhor. Deus, obrigado. Então, o que nós devemos entender que somos vasos de honra, assim quando nós se colocar na posição que Deus quer. A gente vê esses dois versículos e aí às vezes você já se põe lá embaixo. Às vezes a gente já olha e já fala assim, não, o irmão é melhor, o outro é melhor, fulano é melhor. Não, você é útil. Todos têm utilidade, porque o corpo, ele não é tudo uma cabeça, ou não é só um braço, ou é só uma perna. Não, ele é diversas funções. Então é assim, os vasos também são desta forma. Cada um tem a sua utilidade, cada um vai... O importante é você se santificar e ser cheio do Espírito de Deus, para você ser usado na obra de Deus, para você fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus colocou no meu coração. Porque aqui Paulo escrevendo, ele não está dizendo sobre o material do vaso. Ele não está preocupado com isso. Quando ele está escrevendo isso, ele não está preocupado com o material do vaso, mas com a santificação do vaso. Aleluia. Às vezes a gente se engana, a gente lê esse versículo e se engana. A gente acha que, porque eu sou o menor da casa, eu sou mais fraquinho. Não é isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado com a santidade da igreja. Deus está preocupado com a posição que você se põe diante dele, para você ser como Ananias, fazer a vontade dele. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Eu peço que, se tiver alguém em nosso meio que se encontra afastado do caminho do Senhor e sentiu no coração que a palavra de Deus falou contigo nesta noite. Se você se encontra achando que você é um vaso inferior, que não tem utilidade, que não tem jeito, que não tem solução, Deus hoje Ele quer mudar a sua vida. Se tiver alguém que também se encontra achando que se perdeu pelo caminho, que perdeu as forças, que perdeu o ânimo, vem até aqui à frente. Se você está se sentindo assim, como um vaso, vem aqui para Deus te encher. Vem aqui para Deus encher a sua vida. Vem aqui. Não vai embora para casa da mesma forma, não. Porque você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Aleluia! Ele te chama para perto dele. Ele te chama para um recomeço. Ele te chama para uma nova história. Às vezes você está aí desanimado. Às vezes você está achando que sua vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas você está diante de um Deus que muda, que transforma a vida. Aleluia! Você está diante de um Deus que Ele pode todas as coisas. Deus. Não deixe que o inimigo te engane na noite de hoje. Mas se você sentir no seu coração, vem até aqui à frente. Vem aqui, vem receber uma oração.
Vem porque Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus, Ele nos chama como um vaso de honra. Então aí depende de mim e de você. Como a gente quer ser visto, de honra ou de desonra. Então se ponha diante do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Se em algum momento você se perdeu pelo caminho. Venha até aqui à frente. Em nome de Jesus. Não lute contra o Espírito. Não lute contra o Espírito. Mas permita que este Espírito Santo possa mudar a sua vida. Oh, aleluia! Deus. Venha até aqui à frente, vem. Venha aqui enquanto os irmãos louvam o louvor aqui. Eu sei que Deus falou com alguém nesta noite. Espírito Santo de Deus, ao Senhor, ó Pai, convence, Deus, do homem, do erro, do pecado, Senhor. Ao Senhor, Pai, que muda e transforma a vida, Pai. Neste momento, Senhor Deus, quero louvar e agradecer o Teu nome, por até que o Senhor tem, Pai, nos cuidado, Senhor, por até que o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, Pai. Eu peço que o Seu Espírito Santo, Pai, possa tocar os corações e possa trazer, Pai, a necessidade da mudança, da transformação, Pai. Que seja o Senhor a conduzir esta vida até o altar, Pai. Que seja o Senhor a conduzir esta vida, Pai, até o céu, Senhor. Que seja o Senhor, Pai, a trazer uma nova história, a trazer, Pai, um novo tempo para esta vida, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, parece que o Senhor possa operar. Que o Senhor possa Deus trazer para o Senhor tanta transformação para as nossas vidas. Neste momento, sobre entendimento, Pai. Nesse momento, Deus, todas as barreiras que colocamos diante do caminho do Senhor. As algemas, Pai, crente, este nome da minha irmã, Pai. Que o Senhor possa operar toda transformação, Pai. Deus, assim, ó, Senhor, até que as meus irmãos, Pai, eu quero diferente da forma que chegou. Todos nós possamos sair daqui fortalecidos pela tua palavra. Aleluia! Pai, somos úteis à tua obra e perdeiremos o chamado. Aleluia! Deus, nessa Pai, que nós, meus irmãos, possam ser teu poder. Meu Deus! Aleluia! Neste momento, algemas são mais fortes. Eu
abençoe a vida dos irmãos. Deus possa conceder uma nova chance, uma nova oportunidade. Que Deus venha abençoar todos e assim agradecer a minha oportunidade.